Saudações, amigos rockers, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Fred, esse é o canal Papo de Rock. Olha, hoje eu vou fazer um vídeo, eu vou abordar dois temas aí que não são nada muito complicado, né, cara? São coisas até meio batidas aí, mas eu acho interessante falar aí sobre essas coisas, já que eu não falei ainda. Que é o seguinte, né? Vocês já viram aí o anúncio do vídeo, é como, para quê e como eu organizo a coleção, né? E estou pensando também em fazer um vídeo da melhor loja para comprar CDs importados aqui, né? Acho que eu vou incluir nesse vídeo aqui, vai ser 2 em 1. Vamos ver se dá tempo, né? Não ficar muito grande, mas vou falar sobre esses dois temas aí. Bom, cara, é o seguinte, eu não sou um cara muito organizado, mas em se tratando de discos, ocorre que se você não organizar mais ou menos seus discos, sua coleção, você começa a ter alguns problemas, né? Você passa a não encontrar os discos na hora que você quer, desculpe. Você passa a não encontrar os discos na hora que você quer ou precisa, né? Você quer ouvir um disco, aí você vai procurar, não acha. É fogo, cara. É muito ruim isso daí, né? Então, você corre o risco de estar comprando disco repetido, porque às vezes você não acha o disco e você pensa que não tem. Ou às vezes você nem lembra, né, que tem e compra de novo. Isso já aconteceu comigo. Foi até um disco do AC/DC, cara. Aí o cara maldoso vai dizer, mas o AC/DC é tudo igual mesmo. Pô, ainda bem que não sou eu que digo isso, né? É o maldoso, né? Mas então, aí aconteceu, cara, um disco do AC/DC foi aquele Blow Up ao vídeo. Eu comprei 2 vezes aquele CD. Bom, então, essas são as principais razões por que você deve organizar aí sua coleção o mínimo possível, né? Eu além de organizar, eu cadastro os títulos, né? E como é que eu arrumo aqui, né? Vocês estão vendo aqui as prateleiras. Cara, eu faço o seguinte, banda de rock nacional, eu separo das bandas internacionais. Artistas nacionais, né? E internacionais. Como eu tenho pouco artista nacional, acho que não dá nem 10% do que eu tenho de artista nacional, então aqui eu só coloco os artistas internacionais. E muito simples, cara, a ordem alfabética. Começa lá em cima justamente com esse AC/DC, né? Tem aba, né? AC/DC, ordem alfabética mesmo, cara. Aí você pega o AC/DC, eu não vou botando assim por ordem não, nem ordem dos títulos dos discos, aí tá tudo misturado, os AC/DC tá tudo junto ali, aí você procura, né? Procura lá os AC/DC, depois tem os Aerosmith, Accept, né? Accept primeiro, né? Depois Aerosmith. Então, ordem alfabética, muito simples. O problema é que às vezes eu pego o disco para ouvir e fico com preguiça de chegar e guardar no mesmo lugar que eu tirei. Aí eu vou deixando por cima dos móveis, né? A caixinha com o CD dentro, vou deixando em cima de algum móvel, depois tem um monte lá, eu tenho que pegar e sair colocando no lugar. Mas é assim, cara, é a melhor forma assim que eu encontrei. Já tentei fazer assim por estilos, né? Sei lá, heavy metal, punk, pós-punk. Cara, não funciona. Tem bandas que fazem um crossover que começa com um gênero, termina com outro. Tem bandas, né? Tem bandas que vai de um gênero ao outro. E às vezes não é um gênero só, então, cara, não dá certo, complica demais, entendeu? Mas tem gente que consegue fazer isso aí, né? Pra mim, funciona desse jeito aí, ordem alfabética, itens nacionais e internacionais. Não tô falando de importado, não, tô falando da procedência da banda, né? Por exemplo, Plebe Rude, Legião, Camisa de Vênus, Ira, Engenheiros do Havaí, Zé Ramalho, Belchior, pronto, são artistas nacionais, eu guardo em outro lugar e também por ordem alfabética, e os artistas internacionais
aqui, né? Independente se o CD é nacional ou importado, aí é por ordem alfabética, né, do artista. Outra coisa que eu faço, que eu acho que é importante também, me ajuda bastante, inclusive quando eu estou comprando um disco, é cadastrar tudo no Discogs. A gente fala assim do Discord, parece que todo mundo sabe o que é, né? Mas eu vou falar como se tivesse alguém vendo o vídeo que não sabe o que é. Eu acho que eu tenho certeza que pode ter alguém que não saiba o que é, né? Cara, o Discogs, ele é um aplicativo e ele é um site também, né? Você entra lá, você faz seu cadastro, você não paga nada, é totalmente gratuito. Você bota seu nome, faz um login, né? Uma senha e tal, né? Aí você fica ali, você cadastra os seus discos. Como é que você cadastra? Cara, é assim, muito simples, né? Cadastrar títulos no Discogs. Você chega lá, ó, você cadastra pelo seu celular. Ele parece aquelas registradoras de supermercado. O seu celular, ele acessa a sua câmera e aí você pega o QR Code aqui do... QR Code não, né? Isso aqui, né? Me esqueci como é que chama. Não é QR Code, esqueci agora o nome disso aqui, né? Aí você passa aqui, ó, a câmera do seu celular, ele lê e já sabe qual é a banda, né? Ele já vai direto no disco. Às vezes ele dá mais de uma opção, assim, de edições. Tipo assim, edição alemã, edição americana, mas geralmente ele já vai direto. Aí você coloca lá, né? Adicionar, sim. Pronto, o disco tá lá adicionado. Tem uma aba lá que é My Collection, né? E aí você tem, seus discos estão lá. Quando você tá comprando algum disco, às vezes você esquece, cara, eu tenho, quais são os discos que eu tenho, por exemplo, do Thin Lizzy. Aí você chega lá, né, eu uso mais o aplicativo, mas você pode usar também um site. Aí você vai no aplicativo, abre o app, e vai lá na parte My Collection, você bota lá, Thin Lizzy, ele vai mostrar todos os discos do Thin Lizzy que você tem, vai mostrar a capinha lá do disco. Né? Se você clicar, vai abrir a informação com as faixas, né? Ele às vezes tem até ficha técnica do disco. Então, cara, é um aplicativo muito útil, assim, serve para você pesquisar de bandas, né? Por exemplo, se eu fosse falar de uma banda aí que você não conhece, você vai lá no Discogs, coloca o nome da banda, ele vai mostrar o período de atividade dessa banda, os discos que eles lançaram, coletâneas, discos ao vivo, álbuns de estúdio. Então, assim, é muito útil, né? E cada álbum ele mostra as edições existentes, né? Desse álbum. Então, assim, é muito útil mesmo, cara, você cadastrar seus discos lá e é uma forma de você saber o que é que você tem, né? Além disso, eu mantenho um arquivo de, como é que chama? Excel. Eu mantenho um arquivo Excel com todo disco que entra, abro lá o arquivo, né, no meu computador, coloco lá o nome da banda, nome do disco, pronto. Aí eu tenho esse arquivo Excel também, porque eu acho que, sei lá, o Discogs pode dar um problema, o aplicativo encerrar um dia qualquer, fechar, e aí você vai ficar, né, sem saber o que é que você tem ou não, né? Então eu tenho esse arquivo de Excel. Isso é tudo que eu faço. Um arquivo de Excel no computador. Às vezes eu mando para o meu próprio e-mail, né, para ficar lá salvo. Às vezes o outro você entra lá, atualiza, e o Discogs, né? Pronto, isso aí é o cadastramento, né? É onde você cadastra a sua coleção para você saber o que é que você tem, o que é que você não tem, qual a edição que você tem. Às vezes você quer saber, você está tentando lembrar se tem a música em tal disco, que disco é que tem aquela música. Você entra lá, clica lá, né, na sua coleção, bota o nome da banda, clica, vai aparecer as faixas, né? Aí você vê, tal música é desse disco. Então, cara, é muito útil mesmo, né, o Discogs. Isso aí é a forma como eu organizo, né, cadastro meus discos. É desse jeito aí. Muito simples, muito efetivo, né, muito válido. E agora vamos para o outro assunto, né, que é
para mim só tem uma loja assim que vale a pena comprar CDs importados daqui do Brasil hoje, né? Depois que a iMusic ficou meio que proibida aí pra gente, né? Entre aspas, por conta dos impostos, dos encargos que entram, né, no valor do disco, a CD Point ficou a loja mais interessante, voltou a ser a loja mais interessante. A CD Point está no mercado aí há mais de 30 anos, ou 30 anos mais ou menos. O site eu vou mostrar aí para vocês, ó. O site é muito simples, cara, muito simples. Você entra lá, faz seu cadastro, bota seu endereço, mas bota seu login e senha, pronto. Você não precisa botar seu cartão de crédito, nada. Você só vai colocar cartão de crédito na hora que você for comprar algum disco, né? E lá tem DVD, tem CD e tem LP. Então, na hora que você for comprar algum disco, aí você pode utilizar a opção de cartão de crédito. Lá não tem, eu não lembro, não acho que não tem nem Pix, cara, porque o site é tão antigo, mas é muito simples, fácil de usar. Eu acho que é depósito bancário. Não lembro se tem Pix, eu acho que não. Eles nunca atualizaram muito ali o site deles, né? E é uma loja muito confiável, né, cara? Eu posso dizer para vocês aí que eu já fiz mais, ó, seguramente, cara, eu já devo ter feito umas 100 compras lá na CD Point, cara. Nunca tive problemas. Agora tem um bizu, né, para comprar lá. Tem um bizu que eu vou passar aí para vocês qual é, né? Qual é o bizu, cara? Melhor forma assim para você comprar, cara, melhor forma de você comprar é no cartão de crédito. Além de você poder parcelar até 6 vezes sem juros, mas não é esse a melhor situação, assim, o melhor, né, do cartão de crédito, não, ainda não é isso. Na minha opinião é o seguinte, eles só debitam no seu cartão de crédito no dia que eles enviam o CD para sua casa. Então isso para mim é uma grande vantagem. Por quê? Porque a CD Point, ela não trabalha com, ela não tem um estoque físico lá na loja. Ela tem catálogos, né? Você entra lá e bota pesquisar lá um disco, né? Ou um artista, um artista qualquer aí, vamos lá, Steppenwolf. Ele vai mostrar todos os discos lá que eles possuem do Steppenwolf em catálogo, né? Aí vai ter várias edições do mesmo disco para você escolher. Vai ter edição especial, vai ter uma edição alemã, uma edição japonesa, americana, geralmente é assim, né? Eu vou sempre no mais barato, no mais barato. Aí você vai comprar, você vai fazer o pedido do disco, aí você vai entrar lá, vai abrir uma página para você colocar seus dados novamente, né? Você vai colocar seus dados, você vai logar, aí você vai colocar seus dados, seu nome completo, endereço, e aí você vai colocar os dados do cartão, quantas vezes você quer pagar. Eles vão receber aquela ordem de compra, mas eles não vão debitar no seu cartão de crédito. Seu cartão vai ficar lá apenas como segurança para quando o item chegar, aí eles debitam no seu cartão e enviam para você. Isso aí pode levar um tempinho, né? Geralmente, como eu disse, dificilmente eles têm produto lá em estoque. Dificilmente. Às vezes até tem uma coisa ou outra, mas é bem difícil. Isso demora um pouco, porque eles primeiro vão aceitar o seu pedido, aí depois eles vão pedir ao fornecedor deles lá do exterior, depois eles vão receber o produto lá no escritório deles, e aí, assim, quando eles receberem o produto no escritório deles, você vai acompanhando tudo, né? Todos os status. Aí você vai ver lá, pedido atendido, pronto, você já sabe que eles conseguiram o disco. E depois, aí eles vão receber o produto, aí o último estágio deles lá é despachado. Nesse momento é que eles debitam lá no
o seu cartão de crédito. E vai aparecer lá o número do correio, né? Para você poder rastrear. E outra coisa interessante da CD Point é o valor do frete, que é muito baixo, cara. O frete, eles têm carta registrada, que eu não sei como é que eles conseguem, né, mandar discos por carta registrada, né? Pelo menos CDs eles mandam por carta registrada. E o valor do frete é muito baixo. O valor do frete é R$ 7,50 ou R$ 15. Carta registrada é esse valor aí, 7 ou 15 reais. Isso acho que até 3 ou 4 CDs, né? Os CDs você tem que pesquisar bastante lá, porque tem discos que são caros, tem discos que tem um preço bem razoável, bem acessível, né? Mas é uma loja extremamente confiável, como eu falei. Eles são muito eficientes, cara, não costumam dar problema. Se você comprar no dinheiro, pode ocorrer do disco não ser atendido, o seu pedido não ser atendido. Você comprar no depósito, né? Mas eles vão estornar o valor para vocês, vão mandar um e-mail pedindo seus dados bancários e aí vão lhe devolver o dinheiro tranquilamente. Então, cara, hoje eu voltei a comprar na CD Point justamente quando a iMusic começou a dar problemas, né? Quando a porta da iMusic se fechou por conta da Receita Federal, aí eu voltei a comprar na CD Point. Tinha parado de comprar. E nesse momento que eu voltei a comprar lá, os preços estavam um pouquinho mais alto do que da iMusic, entendeu? Então, se você comprar hoje na iMusic, e certamente você irá ser taxado, o preço da CD Point sai mais em conta. A maioria dos itens. Então, assim, é uma opção muito viável, né, para você comprar CD importado. Eles têm um vasto catálogo, né? Trabalham com vários fornecedores aí internacionais. O catálogo deles é enorme e só trabalham com itens originais. Isso aí você pode ficar tranquilo, só itens originais. E, cara, agora sim, né? Os preços não são assim muito, você tem que pesquisar, né? Tem discos que não vale a pena você comprar porque são caros. E tem discos que vale a pena você comprar. Eu tava olhando ontem, que tinha disco do Bluster Cult lá de R$ 85 de CD importado. Então, preço bem razoável, né? Comprei aí o novo do Billy Idol. Foi cento e poucos reais. O frete é barato, então acaba compensando, né? Alguns itens que eu comprei lá, assim, que eu acho que é interessante, são essas caixinhas, né, do original Album Series. O ano passado eu comprei algumas, comprei uma do New Model Army, com 5 discos, né, os 5 primeiros álbuns, foi cento e poucos reais. Então o preço é bem legal, assim, para aquelas caixinhas, várias daquelas caixinhas, né, em box. Então, mas tem que pesquisar, né. Mas é uma loja legal, confiável, e hoje é o único lugar assim que eu vejo que dá para comprar CD importado daqui do Brasil, é a CD Point, né? Você não vai ter problema com a Receita Federal, nada disso, cara. Nada disso chega para você. Eles fazem todo o trâmite. Certamente esse preço aí já está embutido, né, no valor do disco. Todo o trâmite é com eles. Você nem sabe, né? Se foi pego, se não foi, entendeu? Isso aí nem chega para você. Quando você menos espera lá do prazo lá que você comprou, eles recebem o disco, eles enviam o disco para você. Então, você nem fica sabendo disso, você não tem nem o menor aborrecimento. Você só não pode ter muita pressa, né? Porque às vezes demora entre 30 a 40 dias, às vezes um pouquinho menos de 30, mas é difícil. O prazo é mais ou menos esse aí, né? 30 a 40 dias. Então, bom, é isso aí, galera. Eu trouxe aí algumas coisas aí triviais aí do nosso meio, né? Organização e compra, né, de itens.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aí seus comentários, né? Onde é que vocês compram, que loja vocês conhecem, né? Que pode ser legal para comprar disco importado aqui do Brasil. Se tem alguma loja aqui fora a CD Point que eu não conheço, com trabalho sério, né? Com preços bons. E também como é que você organiza aí seus discos, né? Além do Discogs, tem outros aplicativos também, né? Com a mesma função, mas o Discogs eu acho mais interessante mesmo, entendeu? Já até entrei em alguns outros aplicativos, mas achei meio complicado de mexer, cara. Então o Discogs é um excelente banco de dados e um ótimo aplicativo para você. Além do que você pode comprar também, né? CDs pelo Discogs, né? Porque você tem acesso a um monte de gente que está vendendo discos. Então, lá mesmo, dentro da plataforma do aplicativo, você consegue também comprar alguns discos, né? Não é muito legal, assim, porque por conta que a importação é ruim, né? Você está sujeito aí a ser pego, né, pela Receita Federal, mas existe essa possibilidade, essa função aí de você comprar alguns discos raros aí através do aplicativo do Discogs, beleza? Então é isso aí. Agradeço aí você que ficou até aqui. Deixe seu joia e seus comentários aí. Um abraço. Valeu!